a todos, sejam bem-vindos a mais um EduCast, um podcast realizado em parceria com o NPDA e o CCL. Esse podcast também é realizado pela Pró-Reitoria de Graduação em parceria com a Coordenadoria de Excelência em Ensino e Aprendizagem Transformadora. Hoje eu estou aqui com uma convidada super ilustre, uma professora da casa há muitos anos, professora Magda. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Mariana. Queria agradecer aqui a oportunidade. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem trabalhado aí nessa educação transformadora há tanto tempo, né? Transformar o jovem que chega, o adolescente que chega, num profissional diferenciado. Então, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui. Que isso, é um prazer. Professora, eu queria que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação, há quanto tempo que está aqui no Mackenzie. Bom, meu nome é Magda Duro, eu estou no Mackenzie, se for contar desde aluna quase há 40 anos, como professora há 30 anos, e a gente teve aí muitos desafios pela frente, né? Como a coordenação do curso de Engenharia Civil, na qual eu fiquei à frente durante 7 anos, e foi exatamente por meio desta ação que eu, então, percebi alguns desafios que surgiam e a gente pôde, então, criar vários projetos, entre eles esse do qual iremos falar hoje. Sem dúvida, professora. A gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o projeto de Cidades Inteligentes, que a professora Magda é coordenadora e tem desenvolvido aí em parceria com muitos professores e com inúmeros alunos também. Para a gente começar, então, professora, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes do que se trata esse projeto Cidades Inteligentes. Bom, quando a gente então vê um aluno ingressar no ensino superior, a gente vê no olhinho deles, né, a vontade de já começar a fazer a diferença, a transformar, né? E aí a gente pergunta, quanto tempo isso vai levar? Esse aprendizado, ele às vezes parece que fica longo, né? Mas a ansiedade desse aluno, ela é muito imediata, né? Ele quer fazer a diferença. Então, quando nós passamos ali em 2018 por uma reformulação dos nossos projetos pedagógicos, surgiu uma disciplina chamada Ciência, Tecnologia e Sociedade para todos os alunos da universidade. Na sua primeira etapa tem, então, este conteúdo. E ele é focado exatamente para cada área do saber. Nesse momento, então, a gente estava ali debruçado e sempre olhando essas, vamos falar, demandas, né, dos alunos que chegavam na universidade e em relação a outros projetos que a gente já desenvolvia com os alunos. Então, eu, juntamente com os coordenadores da época, idealizamos o projeto Cidades Inteligentes. Eu, então, tive a ideia, procurei-os, gostaram da ideia e trouxemos a possibilidade do aluno, logo que ingressa, já pegar alguma dor, algum desafio das cidades e fazemos a provocação neles de que como é a cidade que eles querem viver, né? Daqui 10, 15, 20, 30 anos. E mostramos para eles que é no olhar do que eles querem, é que eles podem começar a fazer a diferença já aqui na universidade. E o projeto tem sido um sucesso, a gente tem ficado realmente impactado positivamente com os diferenciais. E a gente percebe como essa aprendizagem acaba sendo bastante transformadora para o aluno, logo quando ele ingressa, como isso traz significado para o seu conhecimento, para a sua formação, para o ser, né? Isso é muito importante. Nossa, que interessante, professora. Com relação ao desenrolar desse projeto, quais que são as aplicações que os alunos eles podem executar ao longo do semestre em que eles participam? Bom, então, o modelo do projeto, ele é dividido em 3 fases que a gente fala, tá? Isso o projeto que fica logo quando o aluno ingressa, a gente chama ele de ciclo 1. Quando vai para o próximo semestre, ciclo 2, ciclo 3 e assim por diante. Quando o aluno chega, então, a gente faz ali 4 a 5 palestras com profissionais do mercado. A gente tem parceria já com cidades que trazem os desafios das cidades, então são casos reais onde eles atuam. E aí eles podem, então, passar por uma fase depois de mentoria, que é a fase 2. A fase 1 são as palestras, a fase 2 a mentoria com professores. E aí eles trazem ideações daquilo que eles acham que poderiam fazer diferenças nas cidades,
todas essas diferenças sempre olhando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sempre pautado nos ODS. Tá? A gente acha que isso é muito importante. A universidade, ela tem um fator muito significativo para trabalhar os ODS, tá? Então, o aluno olha, ele trabalha sobre aquela ideia, tutorado por um professor, ele com a equipe dele, é sempre em grupo, isso motiva muito eles, né, a discussão. Ao final dessa fase, chamada fase 2, nós vamos um grupo de professores nas salas da disciplina de CTS, porque ela é ligada à disciplina de CTS, essa atividade. Selecionamos os melhores trabalhos da turma, o conjunto de todos os melhores de cada turma vai para uma apresentação final, aí sim para uma fase 3, que a gente chama, e uma banca externa, onde vem representantes das cidades parceiras, empresas, pessoas do terceiro setor e assim por diante. Já tivemos até participantes de uma pessoa que trabalha na prefeitura de Dublin só com o conceito de cidades inteligentes. Nossa, que legal. E com relação, então, a essas parcerias que a professora mencionou com prefeituras, o que vocês já têm de concreto que já foi executado? Ou então, algum projeto que está em desenvolvimento ou no seu início? Então, quando a gente vai, então, para a banca final, as prefeituras identificam quais são os possíveis projetos a serem aplicados nas suas cidades. Uma das parcerias que nós temos, então, e foi a primeira cidade que a gente teve essa parceria, foi a cidade de Francisco Morato. Francisco Morato tem uma característica de uma cidade com uma topografia muito acidentada, né? Muito sobes e desces, vamos falar assim. E por conta disso, não é difícil a gente ver em noticiário, né? Não só na cidade de Francisco Morato, em outras também, deslizamentos, né? E coisas desse tipo. Além de ser uma cidade que tem ali um IDH, né, bastante baixo em relação a outras, da cidade de São Paulo. Então, um grupo de alunos idealizou uma forma de contenção dessas encostas, fazendo então o plantio de alimentos, né, que pudesse resultar, além das raízes poder segurar toda aquela encosta, a gente pensar também como atender famílias com carência, né, carentes. E aí foi assim que teve o primeiro projeto iniciado. Quando a gente fala em engenharia, professora Mariana, a gente fala de algo que acaba sendo longo, né? Porque depois da fase 1, que é a ideação, a gente tem que desenvolver todo o projeto, depois a gente tem que ir no local, fazer várias ações e para implantar tudo isso. Então, esse projeto está em implantação neste momento, tá? A gente teve essa parceria com a cidade de Francisco Morato no primeiro semestre de 2021. Então, esse é um dos projetos que estão lá sendo implantados e exatamente teve a ideação em 21, um amadurecimento no segundo semestre de 2021, todo um desenvolvimento e aí estudo do local com drones e tudo mais para que a gente possa entender qual é a topografia, estudo do solo, enfim, são muitas coisas envolvidas, né? Além da gente identificar qual o tipo de planta que a gente poderia pôr lá, né? Ou alguma outra coisa, uma árvore e assim por diante, que a gente vem trabalhando. Então, esse é um dos projetos, mas eu acho que ele é muito rico, porque o aluno não teve só um olhar de engenharia, ele teve um olhar de humanidade também, ele podia fazer algo a mais, né, só do que segurar uma encosta. Sim, sem dúvida, e auxiliar, né, aquele local, ter a experiência e a aplicação prática também, né. E esse projeto, eu sei que ele tem tido bastante visibilidade, né, mas os nossos ouvintes ainda não sabem. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a visibilidade e o ganho, inclusive, tanto para os nossos alunos, como já mencionado, mas para a universidade também. Nós temos tido aí bastante resultados positivos. Então, outras cidades têm nos procurado com interesse também de estreitar um relacionamento, além de empresas que a gente tem tido aí já alguns apoios para poder também financiar algumas coisas a partir desses projetos. Por meio desses projetos, professora Mariana, a gente também pode imaginar a ideação que depois se transforma num produto, né? Então, a gente vai para uma incubadora e tudo mais. E isso traz um grande desafio para os nossos alunos, porque eles começam realmente a vivenciar muitas possibilidades, né? Logo no ingresso deles na universidade, porque lembrando que essa
É uma ação já que acontece na primeira etapa da escola de engenharia para os nossos alunos. A outra visibilidade que a gente tem é que a gente já tem outras unidades aqui dentro da nossa instituição que são parceiras com a gente, tá? E que a gente tem desenvolvido muitas coisas. A cidade de Suzano hoje já é outra parceira, a cidade de Mogi das Cruzes já nos procurou, a cidade de Jundiaí já nos procurou. Então, a gente tem crescido muito com tudo isso, tá? E os nossos alunos, quando eles se envolvem com algo, é inacreditável. Eles mesmos procuram esses parceiros para fazer as coisas acontecerem. Então, a gente sabe que foi uma sementinha para poder engajar os nossos alunos na sua trajetória acadêmica, numa aprendizagem que podia transformar este aluno, e a gente está indo muito além, graças a Deus, aí com todos os resultados que a gente vem colhendo com tudo isso. Nossa, que legal. Falando de transformação, né, e do aluno que se transforma, aqui no Mackenzie a gente tem as nossas iniciativas, né, de aprendizagem transformadora. Eu queria que a professora falasse como que esse projeto ele se insere dentro dessas iniciativas e da própria acreditação da extensão, que para a instituição e para tantas outras instituições é de extrema importância e tem sido muito falado nos últimos anos. Sim, Mariana, veja bem. Quando a gente fala de aprendizagem transformadora, a gente fala aqui na nossa instituição das soft skills ou do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Quando a gente trabalha com o aluno em grupo, ele naturalmente ele precisa articular com o grupo, ele precisa articular com o orientador dele, ele precisa articular com o entendimento da cidade onde ele vai e tudo mais. Então, eles desenvolvem naturalmente a parte de comunicação, eles acabam tendo que ter essa habilidade de liderança, né? A gente sempre percebe na equipe um aluno que se destaca ali por uma liderança. A gente percebe que a gente aqui, por ser uma instituição confessional, né, a gente também tem ali toda a preocupação com a ética. A gente percebe ali que a gente fala para eles que as soluções, além de tudo, tem que ter aí todo esse lado ético, né? E a gente não pode construir algo em prol de outro, né? Que não seja atingido de forma positiva. Então, a gente percebe ele se desenvolvendo de uma forma muito positiva, né? E é muito interessante como uma boa parte desses alunos são engajados com as dores da sociedade. Como jovem de hoje, ele chega diferenciado para nós, Mariana. E eu acho que ele vai chegar cada vez mais, né? Então, eles são preocupados com o problema do clima, eles são preocupados com o problema da fome, eles são preocupados com os problemas dos desastres ambientais, com o problema da poluição nos mares. E aí você fica impressionado com a ideação que eles trazem. Porque nesse projeto, a ideia não é a gente focar em algo que já existe. Pode ser que deu certo em outra cidade, ao longo de todo o nosso planeta? Pode trazer essa ideia e vamos aplicar. Por que não, se já deu certo lá? Mas a capacidade deles criarem, inovarem, se diferenciarem, ela é incrível, né? E a gente percebe isso nesse aluno. Você perguntou mais alguma coisa? Sim, eu havia falado da questão da própria acreditação da extensão, né? Como que esse projeto ele se insere. Muito bom. Nós temos a resolução número 7, de 18 de dezembro de 2018, que, então, as universidades, as instituições de ensino superior devem trazer para a sociedade, né, uma devolução a partir do conhecimento desenvolvido nessa instituição de ensino. Isso pode ser por meio de várias formas, tá? Não precisa ser exatamente só uma sociedade em si, pode ser por meio de uma empresa, de um produto, de uma palestra, sempre realizada pelos alunos. Mas, em particular, esse projeto, ele traz diretamente, como a gente tem a parceria direta com as cidades, ele traz para o aluno exatamente experimentar esse elemento de ir para fora dos muros do Mackenzie. Então, é o que a gente chama da extensão, né? Então, ele vai para fora desses muros e ele, então, tem a possibilidade de implementar
ações que diferenciam essa sociedade, né? Então, com isso, a gente já vem praticando aquilo que a gente chama de creditação, curricularização da extensão, já há algum tempo, né? E isso é muito importante, porque quando a gente forma um profissional, esse profissional ele trabalha para uma sociedade, quer seja por meio de uma empresa, quer seja no terceiro setor, quer seja em órgãos públicos, mas na verdade ele é um profissional que tem que fazer algo que agregue valor para uma sociedade. Então, a gente criar nele já esta percepção, logo quando ele entra, e como ele pode se diferenciando ano a ano, diria semestre a semestre, quem sabe dia a dia aqui, né? Ele vai construindo toda a sua bagagem através de algo que traz significância para ele. E isso é muito diferente para só aquele aluno que fica numa sala de aula sentado recebendo um conteúdo. Então, gente, inovar, né, no aprendizado, né, inovar na forma de ensinar é ir muito além de uma sala de aula, né? É permitir que o aluno tenha liberdade e que o professor também tenha a liberdade de uma discussão aberta. É uma construção, ao meu ver, conjunta entre todos. E a Universidade Mackenzie vem propiciando muito isso, né? Essa aprendizagem para transformar o nosso profissional que vai engajar-se no mercado assim que ele sair daqui, né? E a gente percebe que isso tem feito muita diferença na procura por esse profissional já que sai diferenciado. Sem dúvida. Falando um pouquinho dos alunos, né, e das alunas que desenvolvem esse projeto, o que os professores notam nos próximos semestres com esses alunos? A professora trouxe, né, a questão do diferencial, mas como que eles acabam se comportando ali no dia a dia? Olha, a gente pode falar que a gente tem, obviamente, um grupo heterogêneo, né? A gente nunca tem alunos 100% no mesmo modelo. Então, os alunos que se engajam, Mariana, eles são muito mais críticos no sentido de absorver os conteúdos dos semestres seguintes, porque eles vão agregando valor a tudo aquilo que teve significância para eles. E aí eles vão tentando inserir conteúdos que trazem respostas para perguntas até daquilo que a gente fez a provocação daquela cidade que eles querem construir, né, ou que eles querem viver daqui a algum tempo. Então, esse aluno, ele se torna um pouco mais questionador muitas vezes. E aí a gente tira também o nosso professor da sua zona de conforto. Não tem por onde, Mariana, mas eu acho que isso é importante, tanto para o aluno como para o professor, porque não adianta a gente imaginar que devemos replicar o processo ensino-aprendizagem do século passado, do século retrasado. Nós estamos num momento de mudança, né? Acho que nós, nesse século XXI, nós começamos ali com um elemento muito importante para nós, que é a tecnologia, né? Então, o aluno, com muita facilidade, ele busca uma resposta que a gente tem que ensinar para ele, entender se aquela resposta é a correta ou não, porque na internet a gente acha tudo, não é verdade? Então, tornar ele muito mais crítico. E nessa forma que tornamos ele mais crítico, então ele vai ser mais crítico ao longo de toda a sua jornada acadêmica e provavelmente mais crítico na sua vida profissional, mas um crítico num bom sentido, né? De buscar diferenças, de fazer o melhor para todo o processo onde ele vai estar inserido, que é a sociedade onde ele vai estar atuando para diferenciar algo positivamente para eles. Não, sem dúvida. E falando do professor, né, que sai da sua zona de conforto, a gente fala do aluno, mas esse podcast também é voltado para o nosso professor. Como que a professora acha que esse professor ele acaba se diferenciando e consegue desenvolver esse projeto, né, de forma a mentorar os seus alunos? Olha, Mariana, a gente envolve professores com aqueles que têm dedicação, né, na escola, que a gente fala de período integral ou parcial. Então, a gente busca trazer sempre ações ligadas à área de pesquisa desses professores. E o que nos chama a atenção é como alguns professores percebem e agregam valor na sua própria aula e na sua própria pesquisa, né, quando o aluno traz um diferencial.
Então, esse professor, ele sai da sua zona de conforto e quando ele está disposto então, se engajar com isso, a gente vê um grupo de professores buscando motivações para engajar esse aluno na sua aula ou até fazendo alguns links, como por exemplo, olha, eu participei de um projeto, talvez não tenha sido do grupo de vocês, mas olha isso se agrega aqui, né? Olha, vejam essa situação. Eu vou te contar um caso que me chamou muita atenção, não é exatamente de um professor, mas de um grupo de alunos, mas só para você entender como eles fazem essa interlocução. Um grupo de alunos nosso, do Cidades Inteligentes 1, após participarem, irem para a final, foram para a final, eles estavam tão engajados, envolvidos, e os professores que os mentoraram tão engajados, tão envolvidos, que os professores incentivaram-os a entender o projeto dos colegas, como poderiam estar inseridos dentro do próprio projeto deles, como eles poderiam se complementar. E esse grupo de alunos depois foi participar de um hackathon da Red Bull, né? E nesse hackathon, eles ficaram entre os 10 melhores do mundo, 4.000 grupos participando. E o que eles levaram? 2 ideias, a deles e mais de um outro grupo que se interconectou e levou. Então, eu quero mostrar para vocês como é importante o professor também assistir às ideações dos outros grupos, participar em trazer significado, né, para tudo aquilo na nossa sala de aula. Então, professora Mariana, eu acho que são em doses homeopáticas, talvez eu poderia dizer, né, que a gente vai se moldando, mas o professor do século XXI não pode ser mais o professor do século XX, né, do século XIX. Então, nós temos que trazer algo que agregue. Então, esse professor tem percebido que esse aluno tem uma capacidade e que ele, então, tem que trazer diferença para esse aluno. Com certeza. E na sala de aula para todos, né, os componentes curriculares. Sem sempre dúvida. Tentar inserir algo diferenciado, né, para que o nosso aluno ele consiga aprender no tempo de agora, né, no século XXI. Maravilha. Isso. Nossa, professora, muito bom o nosso bate-papo, eu adorei. Espero que esse projeto ele continue por muitos anos e que os nossos ouvintes possam aí ficar bastante interessados, professores, alunos e todos, né, a comunidade externa também. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final ou uma frase final, algo que considere importante para que os nossos ouvintes eles possam levar com eles. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade e convidar todos os professores e alunos dessa universidade que quiserem vir com a gente compartilhar ações, que o faça, porque o projeto de cidades ele tem que ser mais engajado entre toda a universidade e os saberes têm que ter essa interlocução, né? Essa transdisciplinaridade. Então, eu queria convidar a todos para virem com a gente na Escola de Engenharia construir ações que diferenciem cada cidade, cada país, o nosso planeta. Muito obrigada, professora. Professores, né, professores, alunos, sintam-se motivados a criar, a desenvolver projetos novos, né, que sem dúvida é muito importante para a universidade e para a sociedade também. Vou agradecer, então, professora Magda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite em participar do EduCast, que outras oportunidades venham. Vou agradecer também aos nossos ouvintes e convidá-los a não perder o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.